la usurpadora. Paulina se lembra de Luciano. Luciano pede que ela o responda e a chama de usurpadora. Carlos Daniel e Leda são consumidos pelo fogo da paixão. Ele se afasta, dizendo que isso é errado, que ela está impulsiva e que não devem fazer isso, ainda mais escondido de Paola. Paulina diz: "Eu não te conheço, Luciano, e nem sei quem é essa tal de Paulina." Luciano a chama de mentirosa. Paulina diz: "E não fique me perturbando. Eu sou Paola Bracho." Carlos Daniel diz a Leda que não gosta que ela fale mal de Paola. Leda o seduz. Rodrigo flagra os dois, quase aos beijos. Paulina se preocupa com o Luciano e não sabe como irá enfrentá-lo. Paulina se pergunta por que se parece tanto com Paola e qual é a razão. Leda diz a Rodrigo que estava ansiosa para ver o Carlos Daniel. Rodrigo se retira. Leda relata que Rodrigo não perde a seriedade. Carlos Daniel diz a Leda que ama a Paola e sempre amará ela. Leda convida Carlos Daniel para almoçar com ela. Ele diz que vai almoçar na sua casa e, se ela quiser, está convidada. Carlinhos se diverte no jardim. Lalinha pergunta a Paulina quem era no telefone. Paulina diz que não sabe, pois nem sequer o conhece. Lalinha diz que pensou que fosse um novo admirador. Lalinha fala com Paulina o quanto Carlinhos dá trabalho. Paulina diz que o menino realmente está doente. Paulina pede que Lalinha se apresse e arrume o quarto, pois irá fazer companhia ao Carlinhos. Paulina beija o filho e o balança. Ele diz que está bem, mas está com dor no bumbum. Ela diz que deu uma palmada nele, porque ele estava merecendo. Os dois brincam e correm pelo jardim. Como sempre, nada para Stephanie está bom. Ela diz a Adelina: "A vagabunda está acostumando muito mal esse moleque desobediente." Adelina diz que hoje Paola conseguiu acabar com a birra que Carlinhos fez. Stephanie só tem merda na boca e só sabe criticar. Stephanie promete a Adelina que vai falar para Carlos Daniel que Paola bateu em Carlinhos. Adelina diz que isso fez muito bem ao Carlinhos, porque agora Paola está sendo mais mulher de casa. Stephanie garante que Paola nunca mudará. Stephanie diz que vai dar um susto em Paola. Adelina pede que ela não faça isso. Paulina segue se divertindo com Carlinhos. Na fábrica Bracho, Leandro se apresenta para os patrões e dizem que só são eles que concordam com o mês de prazo. Guilherme pergunta o que acontecerá com a festa de aniversário da fábrica e se eles irão fazer. Rodrigo e Carlos Daniel confirmam que haverá o banquete sim. Leandro fica surpreso. Stephanie mexe nas roupas e olha uma camisola. Stephanie não tem coragem de vestir a camisola, pois sente vergonha. Stephanie culpa Paola por ter tirado dela o desejo de agradar seu marido. Willie aconselha Stephanie a dar aquelas roupas, já que não usa. Willie fala que Stephanie tem cheiro de vela. Chico conversa com Piedade sobre a fábrica e a felicita por querer salvar a fábrica. Piedade diz que quem merece os parabéns é a Paola por ter feito de tudo para evitar o fechamento da fábrica. Eles comentam sobre o quanto Paola mudou. Piedade diz que ela é outra. Chico torce para Paola não ser como antes. Paulina cumprimenta o marido com um beijo. Ele pergunta se já vão almoçar. Ela diz que sim e que só estavam esperando por ele. Na mesa do almoço, Lisete bate o garfo no prato e Stephanie se irrita. Carlos Daniel e Paulina se sentam à mesa. Lisete diz ao pai que Carlinhos não vai mais à escola. Ela diz que se Carlinhos ficar em casa, vai ficar também. Paulina diz que depois fala com Carlos Daniel sobre isso. Paulina diz que Carlinhos estudará em outro colégio. Stephanie diz que deve ser um mais caro. Willie diz a Stephanie que não é ela quem paga. Stephanie fala na mesa que Paulina bateu em Carlinhos. Carlos Daniel fica surpreso. Guilherme diz a Leandro que Roque está arrumando uma confusão na fábrica e fará a greve. Guilherme pede que Leandro convença todos a continuarem trabalhando. Paulina diz que deu uma palmada em Carlinhos porque ele estava fazendo birra. Piedade diz que Paola fez bem. Carlinhos admite que mereceu apanhar. Paulina diz a Stephanie que não só vai mudar Carlinhos de colégio, como também amanhã o levará a um hospital. Piedade pede que Stephanie tome cuidado com a língua ou que saia da mesa. Assim Coração sai e Adelina vai atrás da monstrenga para consolá-la. Stephanie promete a Adelina que vai desmascarar Paola na frente de Carlos Daniel.
Carlos Daniel diz à esposa que essa noite vão falar seriamente de Carlinhos. Luciano e Leda estão num restaurante. Leda fala que Carlos Daniel não quis almoçar com ela hoje, mas a guerra está apenas começando e não está desanimada. Paulina diz a Carlos Daniel que precisam cuidar de Carlinhos ou ele será muito infeliz. Ele diz que ela não era assim. Paulina diz que quando Carlinhos ficar mais velho, os problemas vão aumentar. Ela pede que ele deixe que ela ajude. Ele diz que nunca pensou que ela chegaria a ter tanto carinho pelos seus filhos. Ele a apoia a fazer o que quiser. Quando vai beijá-la, ela se afasta. Ele diz que tudo seria muito melhor se estivessem mais unidos, mas ela está longe do seu coração. Luciano pergunta a Leda quando ela irá à casa dos Brátios de novo. Ela diz que em breve. Luciano pede para ir com ela, pois quer conhecer os Brátios. Carlos Daniel fala com Paulina sobre o afastamento deles. Ele quer ficar com ela, mas ela não quer. Paulina não sabe quanto tempo vai resistir a tudo isso. No dia seguinte, Paulina e Carlinhos saem juntos a caminho do hospital. Carlinhos e Paulina cumprimentam vovó Piedade. Paulina acredita que o médico ajudará Carlinhos. Stephanie vai até o jardim e pergunta se vovó Piedade está bem. Ela diz que sim. Stephanie pede que vovó Piedade tome uma atitude e tome o lugar de dona da casa. Vovó Piedade pergunta a Stephanie por que ela odeia Paola tanto. Carlinhos passa por um pediatra. Stephanie diz a Piedade que Paola não se importa com a saúde do Carlinhos e ela é uma malvada que está dominando seu irmão. Piedade diz a Stephanie que ela faz o mesmo com Willy. Stephanie diz que não consegue. O doutor diz a Paulina que Carlinhos não apresenta lesão no cérebro e ele é um menino desajustado com complexos e ele precisa praticar esporte com crianças de sua idade e ter uma boa alimentação. Rock organiza uma multidão e fazem greve na fábrica Brátil. Leandro tenta fazê-los calar a boca. Paulina chega à fábrica e vê toda a bagunça dos operários. Paulina pede que Pedro leve Carlinhos para casa e que não venha lhe buscar, pois voltará com Carlos Daniel. Leandro tenta calar a boca de todos e diz que decidirão dar um prazo aos Brátil e só falta eles decidirem. Leandro diz que isso será apenas por um mês. Rodrigo e Carlos Daniel não sabem o que fazer. Paulina chega ali. Rodrigo se irrita. Paulina pergunta o que está havendo. Carlos Daniel diz que os trabalhadores já sabem de suas decisões. Paulina sai para falar com os empregados. Leandro diz aos colegas que, tendo essa atitude, vão ter fracasso total. Paulina pede que todos lhe escute. Ela diz que é Paola Brátil, esposa de Carlos Daniel, e pede a todos para colaborarem para a fábrica não se fechar. Ela diz que com a ajuda deles, ou sem a ajuda deles, a fábrica Brátil não será fechada. Rock diz que uma mulher não fará o que os outros Brátil não fizeram. Paulina diz que não se importa com isso, mas pede por favor uma última oportunidade a eles. Pedro deixa Carlinhos em casa. Ele corre para os braços de Piedade. Carlinhos diz que na fábrica está uma maior confusão. Ele diz que foi para o médico, mas na volta sua mãe ficou na fábrica. Pedro diz que os trabalhadores estão fazendo greve na fábrica. Piedade diz que vai ver isso. Rock e os outros operários reclamam por eles não darem o que eles querem. Paulina diz que a fábrica precisa ser salva para todos. Paulina diz que quem não quiser seguir trabalhando será dispensado de acordo com a lei, mas pede que todos fiquem e confiem neles, pois salvarão a fábrica e irão prosperar. Os trabalhadores conversam entre si e pensam. Stephanie aconselha a vovó a não ir à fábrica. Piedade pede que Stephanie peça que Adelina traga seu casaco e sua bolsa. Piedade chama Stephanie de múmia. Carlos Daniel pede à esposa para voltar para casa. Leandro admira a coragem de Paola. Rodrigo acha que os operários logo se revoltarão com eles de novo. Leandro aconselha eles a conseguirem um empréstimo. Rodrigo pede que Carlos Daniel leve Paola embora dali. Rodrigo pergunta se Paola virá ali dirigir a fábrica. Enquanto isso, a verdadeira Paola está inconsciente. O doutor comenta com a enfermeira que Paola está em estado grave, mas ainda viva. Piedade decide ir à fábrica. Stephanie decide acompanhá-la. Paulina diz a Rodrigo que ele não vai expulsá-la dali, pois está em jogo o futuro dos filhos do seu marido e é a segunda mãe dos meninos. Rodrigo reclama. Carlos Daniel não permite que ele grite com sua mulher. Paulina diz que vai embora, mas voltará ali, pois há muito o que se fazer. Rodrigo se estressa ainda mais e ameaça Paola, dizendo que se ela não sair dali, ele sairá.
Stephanie e Piedade estão a caminho da fábrica Bratio. Paulina pede que Rodrigo saia da fábrica se quiser, pois não irá embora e vai lutar pela fábrica Bratio. Orgulhoso, Rodrigo se retira. Paulina diz a Carlos Daniel que percebeu que Rodrigo está sofrendo. Ela pede que ele não fique contra ela, porque eles estão inseguros, mas precisam tomar decisões. Paulina agradece a Leandro, Guilherme e os amigos dele por estarem lutando pela fábrica. Carlos Daniel diz a Paulina que a admira muito por estar ao seu lado nesse momento tão difícil. Carlos lamenta que Rodrigo não a aceite e, em pensamento, Paulina diz: se você soubesse, Carlos Daniel, se soubesse que eu não sou a Paola... Adelina avisa Cacilda e Lalinha que está havendo uma greve na fábrica. Lalinha diz que se a fábrica falir, a situação ficará difícil e começará a procurar trabalho. Adelina diz que Paola está tentando salvar a fábrica e está muito mudada. Adelina admite que está gostando da nova Paola. Lalinha fica impressionada. Lalinha informa que irá embora da mansão se as coisas piorarem. Paulina chora. Carlos Daniel pergunta pelo amor dela. Ela diz que seu amor está garantido e amanhã será um dia novo para começarem a lutar. Paulina quer que ele a veja como executiva da fábrica, mesmo que seja por um ano. Ela diz que não tem mais tempo. Paulina diz a Carlos Daniel que se pudesse fazê-lo feliz em um ano e ajeitar a vida dele, faria tantas coisas. Ele diz que eles têm uma vida longa pela frente. Paulina diz que toda a vida seria pouco para amá-lo. Os dois se beijam. Leandro trabalha com os amigos no novo pedido da fábrica. 3 colegas se aproximam e dizem que querem continuar trabalhando e querem dar uma nova oportunidade à senhora Bratio. Leandro recebe um telefonema de Roque, mandando ele tomar cuidado e o ameaçando. Carlos Daniel diz a Paulina que está muito feliz, que apesar de tantos problemas, ela o ama. Paulina diz que queria dizer para ele não duvidar nunca do seu amor. Piedade e Stephanie chegam à fábrica. Elas veem que não tem mais greve ali. Piedade chama Stephanie para irem à sala do Carlos Daniel. Paulina diz a Carlos Daniel que Stephanie ficaria bem no departamento de encomendas, pois tem a ver com o jeito rígido dela. Paulina diz que Willy pode ficar no setor de faturas. Piedade e Stephanie chegam ali. Leda liga para a mansão Bratio. Lalinha atende e a informa que Carlos Daniel e Paola não estão na casa. Leda diz que fará uma visita à mansão e levará seu amigo, Luciano. Piedade se senta na cadeira e fala que a fábrica está igual. Paulina diz que não haverá mais greve na fábrica. Paulina diz que aos poucos vários trabalhadores vão voltar a trabalhar ali. E logo devem voltar todo o pessoal. Piedade pergunta por Rodrigo. Carlos Daniel diz que ele foi para casa. Paulina diz que Rodrigo não vê solução para o problema deles. Piedade diz a Paulina que elas duas vão consertar tudo isso. Piedade diz que a fábrica Bratio ficará aberta, apesar de tudo. Piedade diz que Paola e ela levaram a fábrica em frente. Leda pede que Lalinha avise a Paola e ao Carlos Daniel que ligou. Leda diz a Luciano que nenhum dos Bratio estão na casa. Luciano diz a Leda que pode ajudá-la, tirando Paola do caminho e conquistando ela. Stephanie vai à casa de Patrícia e Rodrigo. Lalinha leva o chá de Paulina e avisa que Leda ligou hoje e diz que ela trará um amigo chamado Luciano. Paulina se preocupa. Mal-humorado como sempre, Rodrigo chega em casa, irritado, reclamando com Patrícia, que não aguenta mais a Paola. Stephanie entra na casa e cumprimenta eles. Stephanie diz a Rodrigo que vovó Piedade foi hoje na fábrica e encontrou a vagabunda da Paola lá se sentindo dona. Rodrigo diz que não volta mais àquela fábrica e vai trabalhar em outro lugar. Paulina fica preocupada em relação a Luciano. Ela diz a Lalinha que não o conhece. Lalinha diz que disse que nenhum dos dois estavam. Luciano prepara uma carta para Paulina. Rodrigo diz a Stephanie que não pode mais ver Paola. Stephanie pede para deterem Paola e tirarem ela da fábrica. Luciano escreve uma carta para Paulina. Ele pega seu casaco e sai. Lalinha diz a Paulina para tomar cuidado com Leda, pois ela sempre esteve apaixonada por Carlos Daniel, e os homens são safados. Paulina diz que tem outras preocupações. Ela diz que a fábrica não será mais fechada. Lalinha diz a Paulina que ela sempre vivia sorrindo e sempre era fogosa com o marido e com os outros, e todos a criticavam. Paulina diz a Lalinha que tem vergonha desse seu comportamento de antes. Lalinha diz que ela mudou muito e tiraram a antiga Paola e colocaram outra.
Paulina diz sozinha que se continuar assim, todos os Bratio vão descobrir a substituição e diz que tem que fingir bem que é a Paola. Luciano chega até a entrada da mansão dos Bratio com a carta em mãos. Carlos Daniel aparece ali e pergunta o que ele deseja.